Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. O nome dele é o Daniel Souza. Bora, Êêêê! Daniel, se apresenta para nós aí. Eu Bora, quero conhecer Vivi. mais de você e quero que as pessoas também conheçam essa pessoa maravilhosa que é você. Amém. Vamos transbordar na vida dessas pessoas. Pra quem tá assistindo, meu nome é Daniel Souza. Eu sou o filho amado do Pai Altíssimo. Sou editor de vídeo. E hoje também eu lidero, né, uma equipe de edição de vídeo. E faço cortes ali no TikTok, né, transbordando na vida das pessoas. E hoje essa página ela tem ali os seus 260 mil seguidores. E vou te dar uma dica pra você já no início. Assista esse podcast até o final, que você vai entender como eu consegui 260 mil seguidores nesse TikTok. E E é uma honra fazer parte desse projeto seu aqui. Sinto muita gratidão mesmo e vamos transbordar na vida desse pessoal aí. Então, eu já vou começar perguntando. Você falou sobre cortes. Eu sei o que é cortes, mas muitas pessoas não sabem. O que é cortes? Cortes são vídeos curtos que você publica nas redes sociais, exemplo, TikTok, Instagram, que você tira de vídeos longos, são cortes que vão edificar a vida daquelas pessoas. Ou seja, tem um vídeo de 1 hora, você tira um corte de até 1 minuto e você sabe que aquele corte ele vai transbordar na vida daquelas pessoas. Isso que é um corte, é um vídeo curto. Uau! E você sempre trabalhou com isso? Não. Eu sempre trabalhei com edição. Assim, por hobby, né? Já peguei alguns projetos, mas sempre foi por hobby. Tive curiosidade, aí eu fui ali na internet, comecei a pesquisar como fazer edição de vídeo, como fazer edição de imagem, e até que chegou um momento que eu realmente comecei a trabalhar com isso, que foi agora em 2000 e... Nós estamos em 2024, 2023 eu comecei a levar isso como profissão, mas foi um chamado de Deus. E quando você fala de um chamado de Deus, para quem não entende muito sobre isso, como que funciona? Então, todos nós temos um chamado aqui nessa terra, que é ir ao mundo e pregar o evangelho. Esse é um chamado que todos nós temos em comum. Muitas pessoas às vezes podem estar assistindo esse podcast, possam não entender assim, mas como assim? Eu nem conheço esse Jesus ainda, como que eu vou ir ao mundo e pregar o evangelho? É exatamente para vocês que não conhecem Jesus, que nós somos chamados para apresentar esse Jesus para você. Então, todos nós temos esse chamado. Mas quando eu digo esse chamado de corte, é porque eu realmente escutei a voz de Deus para começar esse projeto. Porque eu sou formado em nutrição, mas eu tive que renunciar essa área para iniciar esse novo projeto que Deus bradou no meu coração, para eu fazer esse corte. De início eu não entendi, porque de início de fato você não entende, você acha que é coisa da sua cabeça, mas depois tudo foi se encaixando. Então, o chamado é você entender a voz de Deus, o que Deus quer para tua vida, quais são os sonhos de Deus para tua vida. Uau! E você sempre foi evangélico, cristão? Não, não. Eu venho de uma família católica, né? Eles são católicos não praticantes. O único que é praticante é meu irmão. Mas eu tive uma trajetória até conhecer Jesus, depois me relacionar com ele, né? Então tem uma história aí por trás. Desde pequenininho, eu sempre fui muito curioso. Quando eu vi Jesus pela primeira vez na televisão, sendo crucificado, eu olhei pra minha mãe e falei assim: mãe, quem é esse homem? Por que estão fazendo isso com ele? E começou a vir uma lágrima no meu olho, eu perguntando isso pra minha mãe. Minha mãe começou a falar que ele era Jesus e tal. Só que ela não explicou a fundo o que era. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Então eu sempre tava indo na igreja, aos domingos. Eu já frequentei um pouquinho a igreja católica, só que eu não me identifiquei. Aí eu nasci em São Paulo, só que com 10 anos de idade eu fui morar na Bahia. E aos 16 anos, Deus ele me chamou através de uma fanfarra. Você sabe o que é fanfarra? Assim, de caixinha, pra quem não sabe, de boom, né? Corneta, aí se transforma. Eu participava do Clube dos Bravadores da Adventista do Sétimo Dia. Foi dessa forma que Deus me chamou, Era né? uma fanfarra da Da Adventista? Adventista do Sétimo Dia. Eu gostava muito de escutar eles
tocar e eu ficava falando, pedindo pra minha mãe pra eu fazer parte, né? Porque havia uma mensalidade pra poder entrar. Ah, na verdade era um projeto da igreja. Isso, era um projeto da igreja. E os meus amigos faziam parte desse projeto. E eles ficavam sempre comentando comigo e eu pedindo pra minha mãe. Até que um dia eu entrei nesse projeto, né? Foi por conta da fanfarra e por conta das menininhas, porque nessa época, né, 16 anos de idade, já queria namorar e tal. Aí eu entrei e foi lá que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. Foi que realmente eu comecei a conhecer a Bíblia, abrir a Bíblia, conhecer Jesus. Porque para fazer parte do projeto, que ele era, na verdade, um projeto da igreja, Isso. mas que não tinha. Você não tinha que fazer parte da igreja para poder participar. É, eu não precisava ser Não era batizado, obrigatório. não. Era como se fosse realmente uma forma de resgatar os Era uma, jovens do mundo. era uma isca que eles Isso. jogavam para poder trazer as pessoas para a igreja. Exatamente. E essa isca eu acabei pegando e eles conseguiram me laçar e fazer com que eu fosse conhecer Jesus naquela época. Aí eu comecei a conhecer e comecei a entender a Bíblia ali. E só que aí eu fiquei um ano nesse clube de desbravadores. Aí depois desse um ano chegou o bendito São João, as festas. Aí eu olhei pros meus amigos e falei, nossa, eu tô com tanta vontade de ir nesse São João. Aí os meus amigos, eu também. Eu falei, não, mas não dá certo esse negócio de festa e igreja. Tem que ser um ou tem que ser outro. Aí os meninos, é verdade. Aí eu falei assim, ó, se eu for pras festas, eu não vou ficar na igreja e eu vou começar a dançar. Eu vou investir na arte da dança. Aí findou que eu acabei saindo. Eu já ia me batizar na igreja adventista do sétimo dia, acabei não batizando e acabei me E desviando. quanto tempo você ficou lá? Acho que foi em torno de 1 ano e 2 meses, por aí, em média, assim. E aí nós saímos da igreja, fomos pras E saiu festas. todo mundo junto. Saiu a maioria. turminha toda. Quase toda. Quase toda saiu. Aí nós fomos pras festas. Aí depois que a gente saiu das festas, já tava com 17 anos, próximo a completar 18 anos. Então eu recebi uma proposta de dançar. Na realidade, quem recebeu a proposta foram os meus amigos. Só que eu era tão fominha de dança que eu falei, me coloca aí nesse projeto também. Aí um deles não conseguiu ir porque a mãe não deixou. Aí eu fui no lugar desse um. E a partir desse momento eu comecei minha trajetória na dança. Então eu saí da igreja, fui pras festas e depois eu entrei no mundo da dança. E depois que eu saí da igreja eu fiquei 8 anos sem frequentar a igreja, só no mundo mesmo. Saí da Bahia, vim embora pra São Paulo. E nesse mundo da dança você se tornou um bailarino? Isso, eu virei de dançarino, não vou falar bailarino, né, porque Um dançarino. Então. precisa de uma faculdade ali. Então virei tem que ter uma faculdade. Isso, pra você falar que você é um bailarino. E eu não fiz essa faculdade. Eu tive a oportunidade, me falaram que era até Mas de graça pra homem. ganhava pra dançar. Eu ganhava. Eu dançava em banda e quando eu cheguei em São Paulo eu também dançava em grupo de dança, né? Então eu comecei nisso, aí depois eu saí da banda, vim pra São Paulo na intenção de fazer faculdade. Só que eu sempre tive no meu coração de voltar pra Jesus. Eu sempre falava, nossa, tem que voltar pra igreja. E sentia queimando aquela vontade. Mas aí ia pra festa. Aí esquecia. Aí bebia pra ficar louco. Aí rolava muita imoralidade sexual. Conta que você tava ali em cima do palco, todo mundo tava te vendo quando você descia, né? Então era fácil. Você era desejado pelas Exato. mulheres. Era desejado. Porque as danças eram sensuais. Então. Que tipo de dança que você dançava? Ó, era axé, funk, às vezes sertanejo mais solto. Uhum. Solto no palco. Então era coreografias mais sensuais. Então, quando você saía, você tinha ali um mar de coisas, na bebida, verdade, a tudo. ambiência que você vivia e a frequência acabava te levando a isso. Exatamente. Quando você descesse do palco, tipo, você era mais ou menos como se fosse um prato pra mulherada que já estava ali te aguardando. Exatamente. E você também estava aberto para aquilo. Exato. Eu já subia no palco, já olhando pra ver quem era a vítima do dia. Eu subia no palco já com esse pensamento. Aí, então, eu passei por essa trajetória.
Aí eu comecei a estudar nutrição e eu fiz uma pergunta pra Deus. Eu falei, pai, o senhor se agrada disso que eu tô fazendo, de dançar e tal? O que o senhor quer pra minha vida? É a dança ou é a nutrição? Aí eu falei assim, o que o senhor escolher eu vou fazer, E nesse momento né? você já tinha voltado para a Não, não igreja ou tinha não? voltado. Assim, eu saí da igreja, só que eu não parava de orar. Você sempre Eu tinha um sempre orava, tinha um relacionamento com o Senhor, relacionamento. conversava com No ele. almoço eu tinha o hábito de orar, né? Então, eu tinha esse hábito que eu construí Na ali na verdade, igreja ali você não estava adventista. frequentando nenhuma igreja nesse momento, Não, mas você sempre tinha, fazia suas orações, você conversava com Deus, sim, porque você tinha aprendido já o caminho, né? Você já isso, sabia que você tinha uma ligação ali onde você poderia falar com ele. sim. E eu falava assim com ele, né? E hoje eu entendo, assim, que Deus, ele fala com todos nós. Mas relacionamento é só pra quem realmente é batizado e tem o Espírito Santo dentro de você. Aí você fala assim, mas como assim? É porque nós nascemos mortos. Mortos o quê? Espiritualmente falando. Nós nascemos mortos. A partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, aquele espírito morto que estava dentro da gente, ele revive. E o Espírito Santo, ele testifica com esse espírito que reviveu, e a partir desse momento você começa a ter um relacionamento com Jesus. Então eu vim aprender isso depois, mas Deus sempre falou comigo. Então muitas pessoas falam, ah, mas eu não sou batizado, mas Deus fala comigo. Eu creio, ele realmente fala. Ele fala com essas criaturas. Então Deus falava ali comigo, e ele falou assim: é a nutrição. Eu falei: então tá bom. Então vou focar na Para nutrição. mim ficou um pouco difícil de entender essa parte aí, Do Espírito né, do Santo? Espírito Santo, de que ele só vive em você depois que você é Eu batizado. vou te explicar. Então, só para as pessoas entenderem melhor, ser mais claro nesse ponto. Certo. Lá em Gênesis, quando existiu Adão e Eva, Deus falou que ele poderia fazer tudo. Ele só não poderia comer da árvore do bem e do mal. Porque se ele comesse daquela árvore, ele morreria. Só que Deus não estava falando morrer carnalmente. Ele estava falando morrer espiritualmente. Então, quando Adão e Eva ele come dessa fruta, ele morre espiritualmente. Então, ele é expulso do Éden. E a partir desse momento, através de um homem, entrou o pecado, que foi de Adão. Mas a Bíblia fala também que através de um homem, ele revive. Então, esse homem é Jesus Cristo. Então, você só consegue reviver o seu espírito se você entregar a sua vida para Jesus. Por quê? Porque através do entregar a sua vida para Jesus, através dele você se torna filho, você se torna co-herdeiro da promessa. Jesus, ele além de nosso mestre, de nosso Deus, ele é nosso irmão mais velho. Então, por isso que eu falo, Adão, através de Adão, o espírito dentro de nós morreu, porque nós somos feitos de carne, alma e espírito. E o nosso espírito morreu. E através de Jesus, essa parte espiritual nossa que estava morta, ela vive quando a gente entrega a vida para ele e a gente aceita ele como o único e eterno Salvador. E daí que entra aquela parte na Bíblia que fala: quem crer, porque primeiro você precisa crer, né? Isso. E for batizado, será salvo. E quem não crer, será condenado. Será condenado. Exatamente. Aí eu aprendi isso, então isso transformou também a minha vida, de modo de pensar, de modo de agir, né? Porque eu ouvi a voz de Deus naquela época para eu renunciar à nutrição. Só que eu tava passando muita dificuldade para pagar a faculdade. Aí eu falei para Deus assim: pai, se o senhor me ajudar a pagar a faculdade, assim que eu terminar a faculdade eu vou me batizar. Aí assim, para algumas pessoas elas podem olhar e falar assim: nossa, grandes coisas. Mas Deus, para Deus é grandes coisas. A Bíblia fala que quando um pecador ele se arrepende e se batiza, no céu os anjos fazem festa. Então, para Deus é grande coisa você entregar a sua vida para Jesus. Ele não precisa de mim, eu que preciso dele. Mas olha, ele se alegra com isso. Então ele me ajudou, eu terminei a faculdade e no mesmo ano eu me batizei. Aí nesse mesmo ano que eu me batizei, aí eu comecei a ter uma constância nessa questão de relacionamento.
eu ainda não tinha um relacionamento assim bom, assim, todo dia. Às vezes eu ficava com preguiça, não lia a Bíblia, não me relacionava. Aí eu tava nessa igreja me batizando na Hillsong Church, que fica lá na Vila Olímpia, pra quem mora aqui em São Paulo, fica ali na Vila Olímpia. É uma igreja muito abençoada, né? Eu conheci esse ministério. E só que eu sempre fiquei com um pensamento na cabeça. Tá, mas e o sábado? Eu pensava comigo, né? Porque na igreja adventista eles ensinam muito sobre o sábado, sobre o guardar o sábado, né? E eu perguntava pros pastores, eu falava, tá, por que que a gente não guarda os sábados? E eles não sabiam me explicar. Mas eu falava, tá bom, não, tá tudo bem. E chegava outra pessoa e eu falava, tá, a gente segue todos os mandamentos, mas e o sábado? Por que o sábado foi esquecido? Aí tá bom. E ninguém sabia me responder direito. Às vezes uma pessoa sabia me responder, só que aí eu esquecia e voltava de novo essa pergunta. Até que Deus ele me tirou da Hillsong Church e me colocou num novo tempo, na Lagoinha Alphaville. E eu fui, na segunda vez que eu fui na Lagoinha Alphaville, eu fui batizado com o fogo do Espírito Santo. Aí ali eu vi muitas coisas mudarem na minha vida. Eu não gostava de ler, eu comecei a ter Deixa eu sede por voltar um leitura. pouquinho atrás Pode. aí. O que que é ser batizado com fogo do Espírito Talvez eu Santo? não vá saber explicar detalhadamente aqui pra vocês, mas assim, na palavra de Deus ela fala que João Batista, que veio antes de Jesus, ele veio e batizou as pessoas com água. Mas Jesus Cristo, ele veio para batizar com fogo, com o Espírito e com fogo. Então ele precisava acontecer aquelas coisas que aconteceu com ele, a crucificação, a ressurreição, para que ele voltasse para o Pai e para que ele deixasse conosco o Consolador, que é o Espírito Santo, que foi que aconteceu o Pentecoste, né, em Atos 2, aconteceu ali o tempo de Pentecoste, onde todos estavam reunidos, e ali todos começaram a falar em línguas de fogo, a palavra diz, em línguas de fogo, e todos ali receberam do Espírito Santo, né, e com isso eles conseguiram, eles falavam em outras línguas, que também é outro assunto bem polêmico, né, que aí eu vou pedir para vocês pesquisar sobre línguas pelo Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele tem um vídeo no YouTube que ele fala sobre isso. E todo mundo entendia a língua deles e eles começaram a pregar o evangelho depois que eles foram realmente batizados com fogo. Eles tinham autoridade, ele tinha autoridade de Deus ali. Então, quando eu vim pra Lagoinha, eu recebi esse batismo. Eu senti, porque era uma paz que excedia todo o entendimento. Qualquer pessoa poderia vir ali pra mim e falar coisas pra mim que não iria me tirar do sério. Eu realmente estava com a paz transbordante ali. Eu ia falar, não acalma. E quem conheceu o Daniel do passado, sabe como o Daniel do passado ele era irritado, se irritava facilmente com as coisas, explodia. Explosivo. E bem explosível eu era. Hoje ainda, graças ao Espírito Santo, eu tenho um domínio próprio sobre isso. Mas antes eu era bem terrível. Algumas pessoas notaram essa mudança, falavam, nossa, Daniel, ele era bem explosivo, agora ele tá diferente, né? E essas pessoas vinham e falavam pra mim. E são coisas que às vezes, por nosso cotidiano, a gente não nota, mas as pessoas notam isso na gente. E esse, assim, foi o meu explicar, espero que você tenha entendido, que é o batismo que eu tive com fogo. Eu batizei nas águas e depois eu tive esse batismo com o Espírito Santo com fogo. É isso, tem muito, né, a parte que fala, né? Deus é triuno, né? Sim, É Deus Pai, Deus Filho e Deus Deus Espírito Espírito Santo. Santo. E o Espírito Santo é só quem sente. Você sente, você Sim. não sabe explicar. É sentido, né? Sim, é sentido. Exatamente sobre isso. E ele habita dentro de nós, porque antigamente no Velho Testamento, ele habitava em um tabernáculo. Sim. Em um tabernáculo, e só uma pessoa, que era o sumo sacerdote, que poderia entrar dentro desse tabernáculo. E se ele estivesse puro, E né? se ele tivesse puro, porque se ele não tivesse puro, ele era tostado lá. O fogo ia consumir ele, que nem aconteceu com os filhos de Arão, né? E hoje, o Espírito Santo, depois da morte de Jesus, ele habita dentro de nós. Quando você aceita o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele tabernacula dentro de você. Por isso que na palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós.
O véu, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Então a gente não precisa de um sumo sacerdote para falar diretamente com Deus. Porque ele está dentro de nós. Quando você aceita ele, ele está dentro de você. E você consegue ter esse livre acesso de conversar com o Pai. Porque... E aí entra o ponto, né, que é muito importante a gente entender, né, que nós somos a igreja, né, nós somos o templo. É muito bom você ter uma igreja para ir, um templo, né? Porque ali é um caminho aonde ele te dá instruções para você chegar no caminho final, né? Mas você entender que você é o caminho, você é a igreja, e você não depende de estar dentro da igreja para você sentir Deus, é muito essencial e muito importante. Sim. É claro que a liderança, uma liderança ali, para te auxiliar nesse caminho é muito importante. Mas você entender que você tem Deus dentro de você, que através disso você consegue ter um relacionamento direto com Ele, que é isso que Ele quer de você, que vocês tenham um relacionamento, que você obedeça o direcionamento dele, é totalmente fora do comum, é totalmente, como eu posso dizer, a palavra certa não é fora do comum, é totalmente sobrenatural, é totalmente viver fora do natural, né? Você tem uma visão, Deus tem outra ainda maior na sua vida. Quando você começa a obedecer a Ele, você começa a ir para essa visão sobrenatural. Eu acredito, assim, que eu tenho visto muito, até que é viver muito no natural. Porque as coisas de Deus são muito naturais. E nós, devido a tudo que a gente vive aqui na Terra, a gente busca as coisas muito... que não é natural. Sim. E, por exemplo, o que é Deus? Deus está no quê? Deus está em mim. No meu falar, no meu respirar, no meu olhar, no meu andar. Então, quando você vê uma pessoa que, de repente, teve uma parada respiratória, daí você fala assim, meu Deus, eu respiro todos os dias. Deus me dá isso naturalmente. Isso é extraordinário demais. Então, é no natural que Deus opera. E nós temos isso naturalmente, todos os dias. E a gente, muitas das vezes, não valoriza e não agradece por isso que a gente tem. Então, o quanto que você tem agradecido por você acordar todos os dias, por você respirar, por você falar, por você ver, por você ouvir. O quanto que você agradece todos os dias por isso. Então, isso, muitas das vezes, a gente fica ali vendo uma coisa, alguém falou isso de mim, alguém falou aquilo de mim, alguém fez isso pra mim. E você tá dando valor pra coisa que não tem valor. Exatamente. E as coisas de Deus são muito fluídas, muito naturais. Você olha para um rio, ele tá lá descendo. A água tá ali fluindo. E aquela água que desce hoje não é a mesma que vai descer amanhã. Você pode até pôr uma sujeira ali e parar aquilo. Ela vai ter um pouco mais de dificuldade para descer, mas ela vai continuar fluindo. Então, o quanto que nós estamos sendo naturais e estamos deixando Deus fluir na nossa vida. Isso aí também a gente pode correlacionar com propósito, né? A água, a água do rio, ela tem um propósito, que é fluir ali. Ela tá deixando aquilo ali acontecer naturalmente. E o quanto que as pessoas estão deixando isso acontecer naturalmente para que elas possam viver o seu propósito. É aí que eu entro de como eu identifiquei o meu propósito. Depois que eu entendi sobre esse relacionamento que Deus tem dentro de mim, que o Espírito Santo habita em mim, um dia eu estava dedicado. Eu falei, não, Deus, eu vou fazer esse negócio da nutrição acontecer, não importa o tempo que for, eu vou me dedicar, eu vou estudar, isso vai acontecer. Tá, mas eu também quero empreender. Aí eu comecei a estudar e comecei a fazer um site para empreender. Aí eu construí o site todinho, tal, só faltava agora começar a fazer o tráfego. Aí eu vi um vídeo no TikTok falando que dava para ganhar dinheiro com TikTok, que foi a isca que me pegou. Tá, legal, vou fazer vídeo no TikTok para ganhar um extra. Aí quando eu falei que ia fazer o vídeo no TikTok, o Espírito Santo ele bradou dentro de mim, que foi uma voz alta.
falou assim, já que você vai fazer vídeo pro TikTok, por que você não faz pra mim? Falei, é uma boa. Ô, Daniel, mas quando você fala assim, uma voz alta, explica pra quem tá te assistindo. Como é? Uma voz veio assim, do nada, do além Não e foi fala? audivelmente. Hum. Deus, ele pode falar com nós de diversas formas, através de pessoas, através de... Essa voz alta que eu senti foi um pensamento alto. Foi um pensamento alto que eu escutei. E como que Tipo, você ele sabe que isolou. não é um pensamento e que é Deus? Como que discerne isso? Quando você vê se aquilo ali, ele vai te glorificar ou você vai glorificar a Deus. Uau. Então, dessa forma que eu consegui discernir. Eu falei, nossa, realmente essa página ela vai glorificar a Deus, ela vai alcançar pessoas. Então eu falei, isso realmente vem de Deus. Porque quando eu recebi esse chamado, eu falei assim, então tá bom, então vou fazer metade, metade. Eu vou fazer metade em nutrição e vou fazer metade para Deus. Aí ele bradou de novo. Falou, não, só para mim. E ele não fala se vai dar certo, se vai dar errado, ele só fala, tipo, coisas curtas. Não, só para mim. Por que você não faz para mim? Eu falei, tá bom, então eu vou fazer só pro senhor. Aí eu comecei a fazer. Eu tinha uma página de game que não estava movimentada, ela tinha 15 mil seguidores. Aí eu falei, vou reativar essa página, mas eu vou tirar tudo dela, que tinha uns vídeos lá com bastante visualizações. Eu falei, oh meu Deus, é o lado do ser humano, oh meu Deus, vou tirar esses vídeos. Excluí tudo e comecei basicamente do zero. Mas foi obediente, né? Foi. Comecei, mudei o nome, mudei a capa e comecei a publicar. Nisso que eu comecei a publicar... Só que os seguidores estavam lá ainda. Assim, o TikTok é um pouco diferente. Se você tem 15 mil, 100 mil, às vezes não significa nada. Às vezes, se você parar muito tempo de postar, aqueles seguidores... Não te veem. Não é que eles não te veem, o TikTok eles não vai enviar o vídeo pra eles. Não entrega. Não entrega. Então ele quer pessoas ali que estejam constantemente postando, porque eles querem prender aquelas pessoas e quer fazer isso girar. Então aquelas pessoas para ele ficaram meio que mortas. Aí eu comecei a publicar. Comecei a publicar 5 vídeos por dia. Todo dia. 5 vídeos. Quando pensa que não, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Na mesma semana, as visualizações começaram a subir. Os seguidores começaram a subir. E a página começou. 50 mil, 60 mil, 100 mil, 150 mil, 200 mil. E todos os vídeos que eu postava, tava viralizando. Uau. E o que é viralizar? Viralizar é quando um vídeo ele dá uma marca alta de visualizações em um curto prazo. E quanto que é uma marca alta? E qual é o prazo? Vamos dizer que você postou um vídeo hoje. Em 24 horas, aquele vídeo deu 1 milhão de visualizações. Isso é viralizar. Até mesmo 200 mil visualizações em 24 horas já é viralizar. Então, os vídeos começaram a bater essas marcas. E ali eu comecei a monetizar. Porque eu tinha renunciado à nutrição, não estava mais trabalhando, tinha desagendado como que funciona essa monetização? A monetização ela funciona da seguinte forma. No TikTok você tem que ter 10 mil seguidores e você tem que ter em um mês a marca de 100 mil visualizações. Aí a partir disso você vai enviar os seus documentos para ele. Se você for aprovado, você começa a monetizar. Eu não tinha probabilidade nenhuma de monetizar, porque os vídeos que eu postava não eram meu, eram cortes de outras pessoas. Então eles poderiam muito bem falar que ali não eram vídeos autorais. Mas eu mandei meu documento, mandei tudo e eles aprovaram. Então esses vídeos não era você que fazia, você pegava e fazia os cortes de vídeos que já existiam. Eu era o editor. Eu era o editor ali. Eu não aparecia, no início eu não aparecia. Aí eu comecei a fazer esses vídeos e viralizaram, comecei a monetizar. E aí teve um vídeo que eu também não aparecia, era uma voz de robô, apresentando o vídeo. E esse vídeo ele bateu a marca de 19 milhões de visualizações. E esse aí eu consegui pegar a monetização. Então assim, num vídeo de 19 milhões de visualizações, em uma semana, eu consegui tirar ali... No primeiro mês eu tirei R$ 2.800 em um vídeo. Aí no próximo mês, no mesmo vídeo, eu consegui tirar mais R$ 3.000. E depois eu consegui tirar 1.000. Em média, eu tirei R$ 6.000 em um vídeo. Uau.
que viralizou. E isso vai a longo prazo. A longo tipo, prazo. conforme as pessoas vão visualizando esse Exatamente. vídeo, ele vai aumentando a monetização. Não importa o tempo que aquele vídeo tiver na sua página. Se ele tiver lá por 1 ano subindo visualizações, você vai ganhar por aquele vídeo. E, na verdade, a visualização, por exemplo, vamos pensar, eu, Viviane, entrei e visualizei esse vídeo. A fulano de tal foi lá e visualizou. Só que daí depois passa um tempo, eu vou lá e visualizo de novo. Já conta outra visualização ou não? Não, o TikTok, ele uma só daí. começa a peneirar as visualizações. Ele coloca lá visualizações qualificadas, que é essa uma visualização. Essa primeira Aí vez. eles pegam um exemplo, 19 milhões. Vamos supor que você assistiu 2 vezes e contou as 2 visualizações. Ele vai peneirar desses 19 milhões, vamos supor que 15 milhões ele vai contabilizar. Porque ele peneira antes de fazer esse pagamento. Aí, enfim, eu tava desempregado, né? Recebendo a última parcela do seguro-desemprego que eu trabalhava em farmácia também. E cancelei os atendimentos de nutrição. Então só tinha essa fonte. E você trabalhava em farmácia? Fazia o quê em farmácia? Eu era atendente de balcão, balconista. Eu vendia medicamento. Então você conhece um pouco de remédio? Conheço. Conhece da área de Da nutrição, conhece de corpo, de saúde, sim, né? Física, de treino. De treino. E conheço da parte de edição, que sempre foi meu hobby. Sempre foi meu hobby. E aí eu comecei a ganhar com isso, né? Eu falei, nossa, Deus tá me abençoando muito. Só que a bênção de Deus, pelo que ele tinha me chamado, não tinha nada a ver com dinheiro. O dinheiro só foi uma isca. O que realmente foi gratificante de ver foi quando eu abri o direct do TikTok, tinha uma pessoa ali falando que ela iria se suicidar. Uau. E ela não se suicidou através de um vídeo que ela viu na minha página. Aquele momento uma chave virou na minha cabeça. Eu falei, isso aqui não tem nada a ver com dinheiro. Isso aqui tem a ver de entregar a mensagem para as pessoas. Porque muitas pessoas estão passando por dificuldade e ela precisa de uma mensagem. E Deus, ele não tem limite para ele. Você não pode limitar Deus a forma que Deus vai falar com pessoas. Deus pode falar também com você através de vídeos. E foi isso que aconteceu na minha página. E eu comecei a conversar com essa pessoa que mandou essa mensagem para mim. E 1 semana depois eu aconselhei ela a ir à igreja, né? E conversar com o pastor. Eu falei, eu não sei o que aconteceu na sua vida, se você se frustrou com pastores. São pessoas vão nos frustrar. Mas vai na igreja, conversa com o pastor, fala isso que você tá passando. Eu acredito muito que ele vai te ajudar. E 1 semana depois eu perguntei pra ela, você foi pra igreja? Aí ela agradeceu, ela falou, nossa, eu fui pra igreja e agora eu tô frequentando uma igreja. Uau. Falei, glória a Deus por isso. Eu me senti aliviado. E ela aliviado já frequentava uma igreja antes? Isso, ela frequentava uma igreja antes, ela se frustrou nessa igreja, ela parou de ir. E ela tinha depressão, essas coisas. E através de um vídeo meu, ela veio e mandou essa mensagem no direct. E eu tomei um choque, né? Porque eu escutava influenciadores falar sobre isso e nunca tinha acontecido comigo. Então aconteceu a primeira vez comigo, eu falei, nossa, meu Deus do céu. Como a gente pode ser usado por Deus e às vezes a gente fica ali relutando, querendo estar no controle da situação e não deixa Deus agir, né? Porque a nossa vida, é como a gente fala, a gente é feito para transbordar na vida das pessoas. Eu falei, essa semana mesmo eu tô fazendo uma mentoria e falo exatamente para que nós estamos aqui, né? Para crescer, governar, prosperar, crescer, prosperar, governar e transbordar. Esse é o nosso propósito de vida. Sim. Então crescer, prosperar, governar e transbordar. Então, quando a gente entende sobre isso, e o que é governar, né? É você saber governar as suas emoções, é você saber governar o teu corpo, governar a tua mente, governar a sua vida, né? Em primeiro lugar, porque a partir do momento que você começou a governar a sua vida, você conseguiu transbordar e ajudar outra vida. Exatamente. A gente não retém só pra gente. Você fica mais ali conectado com Deus, né? E consequentemente, eu falo assim que muitas das vezes a gente está tão atormentado com tanta coisa da vida, às vezes situações, dificuldades, enfim, falta de dinheiro, problemas familiares, e a gente fica só focado no problema. E a gente não foca como que a gente pode resolver isso.
Verdade. E daí, quando você pega, igual você falou, você tem esse relacionamento com Deus, você começa a conversar com Deus. E assim, é entender, né, que Deus pode ser nosso amigo e como que a gente pode se relacionar com Ele. De que forma a gente pode criar essa amizade, sabe? Essa conexão com Deus. Como que eu consigo fazer isso? É conversando o tempo todo. Às vezes você está num momento de angústia, de aflição, você fala, Senhor, me ajuda. Como que eu tomo essa atitude? Como que eu saio dessa situação? Me dá um caminho, me dá uma solução. E logo em seguida, você vai vendo Deus tomando os caminhos. E foi muito o que aconteceu aí com você do que você está dizendo. Sim. Então, você foi entregando a sua vida na mão dele, mas você foi fazendo o que você tinha que fazer, que fazia parte da sua vida. Exatamente. Exatamente. E é incrível quando você entende a voz de Deus, que você consegue calar as outras vozes que estão à volta para Isso você é muito entender. importante, sobre calar as outras vozes. Porque às vezes você tem muitas vozes ao seu redor e você não consegue entender o que Deus está chamando você para fazer. E a partir do momento que você realmente entrega o controle da sua vida nas mãos dele, ele começa a operar. Se você ficar relutando, aquilo ali será se é, será se não é, as coisas não vão acontecer. Porque ele quer o controle total da sua vida. Ele não quer 70%, 50%. Ele quer total. Isso não quer dizer que você vai ficar parado esperando um milagre cair no seu colo, né? Ah, não. Não, você tem que estar caminhando. Você tem que estar caminhando, você tem que estar fazendo. Porque a partir da sua caminhada ali, Deus vai agir na sua vida. Se você parar para observar, todos os autores ali, os autores não, os personagens ali da Bíblia, José, Moisés, Elias, Davi, todos eles estavam caminhando. Todos eles estavam fazendo a coisa. Porque Deus estava forjando eles. Para eles viver. Falando isso ainda... Se você for olhar a história de José mesmo, né? É igual, por exemplo, eu estava ouvindo ontem um podcast falando muito sobre isso. Ah, José era sonhador. Porque ele falou, né? Que ele ia ser rei, né? Que ele ia governar Sim. o Egito. E quando ele falou isso para os irmãos dele, né? Tipo, você viajou na maionese. Você vai dominar sobre nós? Quem é você, né? Um pastorzinho de ovelha vai querer... Você acha que você é quem? Só que ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha intimidade com Deus. Sim. Então, Deus já mostrou para ele, fala assim, a visão. E é muito sobre isso, né? A visão é você ver algo que não existe agora, você vai para o futuro. E o quanto que quando Deus te mostra alguma coisa que está no futuro, você entra nessa visão e aceita que Deus vai fazer isso por você. Então, muitas pessoas, às vezes, num momento desse, tá doente com uma doença que já foi desenganado. E o quanto que você já tá na visão que você já tá liberto dessa enfermidade. Quanto que você tem crido nisso? Porque quando você entra na visão, aquilo já aconteceu. Exatamente. É muito... É poderoso isso. Quem aprende sobre isso, ele vive como se já tivesse concretizado aqui na Terra. Concretizado aqui na Terra. Que foi até o que aconteceu comigo esses dias. Eu tava no culto. Eu já vivi coisas sobrenaturais com Deus, né? Sobre a minha vida. Assim, dele me responder, desse negócio do batismo com fogo, do dom de línguas que ele entregou. Eu tava um dia no culto Ouça, foi no dia 31/7, ali na Lagoinha. E eu carrego ainda coisas do meu passado sobre mim. E eu tava nesse culto e eu falei pra Deus assim... A moça tava ministrando a música que ela canta assim... Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa. Ministrava cura, traz vida. E eu comecei a orar pra Deus. Eu falei, Pai,
Eu acredito tanto nas coisas que o Senhor já fez na minha vida. É tudo real aquilo que o Senhor prometeu pra mim. Eu creio, eu tenho fé. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por que que o Senhor não me cura? E, tipo, naquele momento ali, Deus, ele tomou a boca da pastora Camila Barros e ele falou assim: Deus ainda, ele não te deu a cura porque você precisa se expor. Você precisa se expor. Porque a honra não é minha. A honra é pra ele. É pra ele que as coisas acontecem. A honra, a glória é dele. Eu não posso ter esse mérito pra mim. E ela falou assim: essas pessoas que estão pedindo por cura, hoje elas saem daqui curadas. E eu acreditei que aquilo já aconteceu no céu, que estava acontecendo na terra. E o que que eu trago do meu passado? Ó, esse aqui eu vou falar de primeira mão nesse podcast, como eu falei pra você. É perigoso sair até um testemunho aqui. Quando, no meu passado, eu fazia muita prática da imoralidade sexual. Eu saía pras festas e meu objetivo era pegar uma mulher e fazer relações com ela. E teve um dia que eu me ferrei. Eu simplesmente me ferrei, contraí uma doença. Fui pro ponto-socorro, essa doença curou, ok. Comecei depois, posteriormente, namorar. E essa namorada, ela fez um exame e ela falou assim, ó... Surgiu HPV nos meus exames. E eu nem sabia que era HPV na época. Eu falei, em mim não apareceu nada. Tipo, bati no peito, homem machão, em mim não apareceu nada, não vai ter nada. Tá bom. Aí passou um tempo, eu em outro relacionamento, já batizado agora. Aí eu vi que essas verrugas elas começaram a aparecer em mim. Aí eu fui no médico, constatou que era, e o médico falou que não tinha cura. Eu falei, não. Eu creio num Deus que ele é o Senhor do impossível. O que é impossível pra mim, pra ele é possível. Eu saí daquele médico, ele falou que tinha tratamento. Eu falei, não, Deus tem uma promessa pra minha vida, ele vai me curar. E nesse dia, eu fiz essa oração pra Deus, ele falou, você precisa se expor. Você não foi curado ainda porque você não se expõe. Aí eu comecei a me expor. Saí do culto, eu comecei a me expor pras pessoas. Nossa, que difícil é se expor em algo que você tem. Não algo que já aconteceu. Mas E pra quando mim... você diz você se expor, que você começou a contar para as Comecei a pessoas que contar você pras tinha. pessoas que eu tinha. E eu comecei a me expor. Como você tá fazendo aqui Como eu agora. tô fazendo aqui agora. Eu comecei a me expor e contar que eu tinha isso. Eu falei assim, e eu vou fazer um vídeo contando pra todas essas pessoas o que eu tenho hoje. Que eu saí de lá já curado. Quando eu comecei a contar essas coisas, que eu fui notar, eu tava sendo curado. Uau. Eu tava sendo curado. Aí eu falei, pai, eu vou continuar contando. Vou continuar contando porque não é pra minha honra, não é pra minha glória, é pra tua honra e pra tua glória. E eu creio que um dia eu vou estar lá no telão daquela igreja que muitos testemunhos passam lá, te glorificando, te honrando. Porque eu não creio que vai acontecer. Eu creio que já aconteceu. Eu creio que já aconteceu. Então esse foi um ato de fé que eu tive naquele momento ali e eu saí dali curado. Uau. Eu saí dali curado. Uau. Então, esse testemunho é de primeira mão que eu tô falando aqui no podcast, mas que ele vai alcançar muitas pessoas que estão passando pela mesma situação e essas pessoas, elas não conseguem se expor e elas não entendem o porquê que elas não são curadas. Elas não entendem que isso faz parte do processo da vida delas para que elas venham também ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então, eu sendo vulnerável aqui, eu creio que algo está acontecendo. A obra está acontecendo por completo, E é não por muito metade. sobre isso, né, Daniel? Eu falo que a dificuldade de você se expor e ser vulnerável. É muito difícil isso. Porque nós, seres humanos, nós temos ego. É lógico que tem. E daí, quando você se expõe, você conta para as pessoas o que você tem, Sim. ou que você está passando por uma situação, você, tipo, fica envergonhado muitas das vezes. Isso te traz vergonha.
Mas a sua dor, ela tem intimidade com o seu propósito. Sim. Então, essa vergonha que você está passando e que você acha que é ruim, ela está trazendo cura para o outro. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes não que a pessoa vai ter o mesmo tipo de problema que você teve, mas ela já nem vai entrar numa situação dessa, vai ter uma antecipação, né? Ela não vai correr o risco de pegar essa... Hoje em dia, com as pessoas que convivem comigo, eu falo, cara, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e me relacionar só com uma mulher e me casar, eu faria isso. Eu reconheço que isso faz parte do meu processo. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria me relacionado com uma mulher e me casado com essa mulher. Porque é o que a Bíblia nos ensina a fazer. Só que eu não tinha esse ensinamento. Para mim, você fazer isso, pegar várias mulheres, era seu garanhão, era normal. Era normal porque eu não conhecia a palavra de Deus. A partir do momento que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, uma chave mudou também na minha vida. E eu comecei a ter uma outra visão do que Deus, do que agrada a Deus. O que é uma vida correta. Então, eu tenho esse ensinamento, eu creio que quando eu tiver os meus filhos, eles terão essa base. Essa base que eu não tive. E é como você falou, eles também não tropeçarão no que eu já tropecei. Eu seria um canal de bênção ali na vida dos meus filhos. E eles também, posteriormente, podem ser um canal de bênção na vida dos amiguinhos dele. Que tenham um pensamento, mas não, peraí. Meu pai não falou isso. Meu pai falou que na palavra de Deus está escrito isso. E essas pessoas, talvez elas não vão mudar de primeira, mas uma semente foi plantada no coração dessas outras pessoas. Então, quando você entende o seu chamado, que você entende que todos nós temos chamado de transbordar na vida dos outros, de ir ao mundo e pregar o evangelho, o seu testemunho tem a ver com pregar o evangelho. Tem a ver porque você direciona tudo para a palavra, direciona tudo para Deus, direciona tudo para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então, esse dia foi um marco porque era o único milagre que estava acontecendo, que faltava acontecer na minha vida. Minha vida realmente ela foi transformada da água para o vinho. O Daniel do passado, ele morreu. Ele realmente morreu. Hoje existe o Daniel novo. Só que para concluir a obra, eu perguntava para Deus, Pai, se o Senhor realmente faz toda a obra, por que eu não sou renovado nessa área? Aí ele me falou, você precisa se expor. Uau. Você precisa se expor. Eu falei, eu vou me expor. Mesmo com medo, com vergonha, eu vou me expor. Se sentindo humilhado, né? Porque você se sente humilhado. Sim, sim. Até me perguntaram assim, mas você não vai sentir vergonha da sua futura namorada ou mulher? Eu falei, não. Porque Deus, ele já sabe o meu futuro. Ele já preparou uma mulher pra mim. E essa mulher, ela vai entender que isso fez parte do meu processo. Que isso fez parte do meu propósito. Se ela não entender, não é de Deus. Deus já preparou tudo. Já tá tudo preparado. Deus deu uma promessa pra minha vida. E essa mulher que vai entrar na minha vida, tanto ela vai fazer parte da minha promessa, como eu vou fazer parte da promessa dela. Então, eu tenho fé. Fé é aquilo que você sabe que vai acontecer, que não aconteceu, mas você sabe que vai acontecer. Isso é você ter fé. Não é você viver por aquilo que você vê. É você viver por aquilo que você crê. Isso é ter fé. E eu falei, tipo, isso com garra, com convicção, porque eu sei que já aconteceu. Já aconteceu no céu. Só tá se Só tá se concretizando de pouquinho em pouquinho aqui na Terra. Eu acredito, né, que é um processo onde você está sendo preparado, né? Sim. Para viver um casamento. Sim. Deus está me purificando. Exatamente. Daquilo que eu já vivi. Ele me deu 1 ano para essa purificação. Para ir me purificando essas coisas que eu vivi, para eu realmente viver. E é muito viver interessante você falar isso para as pessoas que estão ouvindo, porque o que acontece, as pessoas aí fora, eu vim de uma situação aonde para mim isso é normal, tipo as pessoas casarem sem ter
relações sexuais antes do casamento. Então, eu já era evangélica. Então, o meu esposo também. Então, as pessoas que eu convivia, isso era normal. Mas quando falava isso de fora, as pessoas sempre tiravam muito sarro, sabe? Então, eu já fui motivo de gozação. Então, para a mulher não é tão complicado isso. Porque a mulher casar virgem é mulher, né? Existe Sim, um preconceito. preconceito. Agora, para o homem casar virgem, É motivo de zombação. as pessoas tiram sarro. Sim. Às vezes, quando você tá numa faculdade, eu via isso, Você sabe? falou uma coisa que me trouxe lembranças agora dos meus amigos antigos. Eles ficam até me zoando que eu tenho hoje até eles no grupo, né? Até eles no grupo. Antes eu sentia vergonha de falar que eu era virgem, porque eu perdi a virgindade com 18 anos de idade. Mas eu perdi porque eu me sentia pressionado por aquele ambiente, pelaquela mesa que eu estava me reunindo, porque eu era o único virgem daquela mesa. Então eu me sentia o diferente, mas de uma forma negativa. Eu não conhecia a Bíblia. E na verdade, é assim, você se sentia diferente, mas não era aquilo que você queria. Mas eles te forçavam aquilo, é isso? Na realidade, era aquilo que eu queria, por estar naquela mesa. Naquela ambiência. Era aquele pensamento. Eu tinha vergonha de passar vergonha e a cidade toda ficar sabendo. Porque a cidade lá era uma cidade pequena. E eu ficava com essa vergonha. Só que eu queria, porque eles falavam, eu falava, nossa, deve ser muito bom mesmo. Só que eu tinha essa vergonha. Então, eu não sabia, eu achava que isso que era o certo, para um homem ser o homem de verdade, ele tinha que pegar várias mulheres, ele tinha que se deitar com várias mulheres. Aí eu pergunto pra você, né? Mesmo quando você vivia nessa ambiência, pro homem ser homem de verdade, ele podia ter deitado com várias mulheres. Agora, pra casar, qual que ele queria? Eu não tinha nem esse conceito de casar. Nessa época aí, eu nem pensava em casamento. Eu achava que a gente tinha que curtir, que é muito pensamento de muitos hoje. Que eu tinha que curtir a minha vida, que eu tinha que realmente pegar muitas mulheres antes de conhecer uma pra casar. Só que eu sempre tive no meu coração que eu tinha que namorar, eu não gostava de ficar pegando muitas mulheres, eu pegava pra me amostrar. Se não me pegar é até feio de falar. Eu ficava com muitas mulheres pra me amostrar que eu era o pegador e tal, mas sempre quando tinha Você uma queria provar oportunidade, algo pra eles. quando eu tinha uma oportunidade, eu tava namorando. Sempre quando eu tinha uma oportunidade, eu preferia namorar do que ficar me envolvendo com várias pessoas. Agora a gente já está indo para o final, mas só para a gente entender um pouco sobre isso, né? Você hoje foi um homem que conheceu o mundo, teve relacionamento com várias mulheres. Sim. Hoje, para você, se você conhecer uma mulher e souber que ela passou pela mesma situação, tudo bem para você? Pra mim tudo bem. Pra mim tudo bem porque eu fui prova viva do que essa pessoa passou. Eu sei que Deus ele plantou uma semente no meu coração muito e que floresceu essa semente. Eu tenho que ter misericórdia das pessoas assim como ele teve misericórdia de mim com compaixão. Ele teve paciência pra me esperar pra eu me entregar minha vida pra ele. E se eu não tiver misericórdia com o próximo dessa mesmo jeito, eu sou um hipócrita. Uau. Porque Deus, ele me esperou. Por que que eu vou ficar atacando pedra no passado dos outros? O passado morreu junto com aquela pessoa. Se ela realmente ela renasceu em Cristo, ela não é mais a velha pessoa, ela é uma nova pessoa. Ela está com os mesmos propósitos que eu, de viver uma coisa nova, de viver algo novo em Cristo Jesus. Então, para mim, não tem problema. O passado morreu. Uau. Vamos viver algo novo embaixo da palavra, embaixo de Cristo Jesus. E hoje, o que você espera para ser uma companheira para viver com você? Para ser uma companheira, para viver comigo, que esteja abaixo do mesmo propósito que eu, né? Que mesmo propósito? De estar ali, junto, pregando o evangelho, levando o evangelho para diversas pessoas, abaixo, que ela venha entender que todos nós temos esse propósito, de ir ao mundo e pregar o evangelho. Da mesma forma que Deus teve compaixão conosco, nós também termos a compaixão com outras pessoas, porque Cristo habita em nós. E nós
nos influenciamos com aquilo que nós nos espelhamos. Com quem nós espelhamos? Cristo Jesus. Então, se ela tiver esse propósito, esse mesmo propósito, essa é a mulher que eu quero para minha vida. Uau. E Daniel, aqui a gente está acabando o nosso tempo. Eu quero que você deixe aqui um recado final para essas pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo tudo que nós conversamos aqui, a gente fala esse bate-papo, né, essa troca de energia. O que você diz para essas pessoas que estão ouvindo? Eu digo para essas pessoas que o mundo, às vezes, ele nos rotula e fala que a gente não tem mais jeito. Mas a palavra de Deus, ela fala que nós temos jeito sim. Todos nós podemos mudar. Eu tenho uma palavra que está lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz que a gente deve transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu tive essa transformação, você que está assistindo esse podcast também pode ter. Existe sim uma oportunidade para você se renovar em Cristo. Existe sim uma oportunidade de você iniciar a sua vida. E dessa vez, de uma forma correta. Uau. Lindo, né? Muito lindo. Daniel, eu só tenho a te agradecer por você ter vindo aqui servir. Porque aqui é uma forma de você servir e transbordar. Amém. Na vida de outras pessoas. E eu já tenho a visão que isso vai chegar para muitas pessoas. Que muitas pessoas estão ali navegando, sabe? E precisando ouvir isso. Amém. Sabe? Porque eu já passei por isso. De estar ali, às vezes no YouTube, às vezes num momento de angústia, de aflição. E chegar uma mensagem para mim ali. Que aquilo me fez acreditar e ter esperança de que aquele momento que eu estava passando ia ser renovado e que ia mudar. Então, eu tenho certeza que você que está aí assistindo, a tua vida vai ser transformada e vai ser renovada. Nós temos um Pai que está no céu e Ele tudo pode. E se Ele transformou a minha vida, se Ele transformou a vida do Daniel, Ele também pode transformar a sua. Então, eu só tenho a agradecer por essa experiência que nós vivemos aqui. Porque Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas. Demais. Gratidão. Que Deus te abençoe Eu que sou muito grato. por você ter participado. E para você que está aí, eu digo palmas para você que está nos assistindo, palmas para o Daniel que veio aqui contar a vida dele para vocês, se expor para vocês. E palmas para o nosso Pai que está no céu. Gratidão Glória e muito a Deus. obrigada pela presença de cada um de vocês.